Bom, continuando aqui, precisei de pausar que deu um probleminha no celular aqui, mas continuando sobre a questão de holograma e ascensão. Então, as duas coisas não estão intrinsecamente ligadas. Os hologramas são aquilo que atrapalham a conduta da pessoa em vida e a forma dela ascender ou despertar para as faculdades que são latentes em todos, mas que estão ocultas. Hologramas são tudo aquilo que impedem, são os véus, né? É o véu de Maia, os 7 véus da ilusão, tudo que é ilusório é um holograma. A diferença é que, tanto no passado como hoje em dia, tem algumas entidades, alguns seres que plasmam hologramas e que geram hologramas para iludir as pessoas. Que é a mesma coisa que eu já expliquei em vídeos anteriores ali, né? É muito fácil do plano astral para cima você modular o ectoplasma e gerar um corpo com a característica que você quiser. O padrão vibratório não, mas a característica ectoplasmática você consegue mudar. Então, se a pessoa está no plano astral, ela quer, sei lá, criar um rabo, pôr um braço a mais, mudar de cor, ficar mais alta, mais baixo, mais gordo, mais magro. O ectoplasma ele é muito flexível, ele é muito maleável. Então quem está no plano extrafísico, principalmente no plano astral, consegue mudar muito o corpo, tanto para melhor como para pior. Tem entidades que criam imagens horrendas, daqueles demônios, aquelas formas abissais, não sei o que. Aquilo também são ilusões. São formas que eles acabam plasmando ali para gerar aquilo que eles querem, aquilo que eles se alimentam, que é o medo, a raiva, o temor das pessoas. Então eles acabam indo para planos muito densos e gerando aquela forma, aquele meio, para poder manipular as pessoas, porque é aquilo que eles acreditam que para eles é bom. Então não estou julgando aqui ninguém não, cada um faz o que quer, tanto no plano físico como no plano extrafísico. A única coisa é que a gente responde por isso de alguma forma, né? Existem leis maiores, existem as leis que a gente chama, né, as leis do céu e da terra. Isso não tem a ver com o planeta Terra, tem a ver com leis maiores que regem todos os universos, né? E esse não escapa disso. E nos planos umbralinos é a mesma coisa. E nos planos sutis também. Todo corpo que é gerado no plano físico ou no plano astral, eles são corpos perecíveis. Eles não vão existir para sempre. O corpo ectoplasmático no plano extrafísico, no plano astral, ele também é perecível. Porque ainda assim ele é um corpo denso em relação à energia mais sutil. Do corpo mental para cima são corpos de consciência. Então dali para cima, até o 7º corpo, nível Terra, a gente tem um gradiente de energia, mesmo nos planos astrais que estão vinculados à Terra, que ainda estão na regência gravitacional da Terra, eles têm uma frequência vibratória. Do 8º corpo para cima, né, do corpo morontial para cima, vamos chamar de morontial aí, que a galerinha entende mais, desse corpo para cima a gente já começa a trabalhar aí com corpos cósmicos. E aí isso tem tanto os corpos quebradinhos, né? Os 7 corpos no nível Terra, os 32 corpos ligados a esse sistema solar, os 72 corpos ligados a esse micro-universo que a gente está atualmente, depois os 144 corpos ligados ao super-universo que a gente está, né? Então a gente liga a Orvoton, liga a Nebadon, aí vai subindo. Tem muitos corpos ali para a gente trabalhar. E isso depende de pessoa para pessoa. Então, a questão do holograma em relação à ascensão, eu resumo assim: vai praticar, vai fazer prática, vai fazer prática, vai fazer prática. Quanto mais você praticar as coisas, menos ilusão vai ser gerada na sua frente. Então, só é enganado aquele que se permite ser enganado. Se você passa a acessar a frequência da entidade que está ali, ou do ser que está ali, ou da pessoa, ou do objeto, você vai saber se aquilo é bom ou se é ruim, se está te ajudando ou se está atrapalhando. As pessoas que só querem ver muito, né, despertar a visão e a audição espiritual, esquecem de abrir o coração verdadeiro. Isso não tem nada a ver com chakra, isso tem a ver com a parte de alquimia interna. Quando você se conecta com qualquer coisa, pode ser um ser, um objeto, um planeta, uma estrela, uma dimensão, você passa a perceber e a sentir a vibração daquilo que você está se conectando. E essa vibração não tem como enganar a pessoa, né? Porque ali é a frequência vibracional. E isso você pode enganar até certo ponto, mas para quem sabe do que eu estou falando, para quem consegue se conectar, você não tem como iludir ninguém. Então o que eu falo assim, quer acabar com o holograma? Vai praticar. Vai fazer as práticas todas que a gente recomendou centenas de vezes e mão na massa para poder sair da ilusão, certo? Doenças psicossomáticas. Toda doença é psicossomática. Toda doença tem o seu fator emocional envolvido ali. Antes da doença acontecer no plano físico, no corpo material,
ela acontece na contraparte energética ou em algumas camadas astrais. Então, até que a pessoa fique doente no corpo físico, o próprio corpo já deu uma série de sinais e, principalmente, o campo frequencial dela, né, a aura dela já vai estar ali bem enfraquecida. E no plano astral, com certeza, tem a sua consequência ali. Então, tudo, sem exceção, se desdobra do mais sutil para o mais denso. É como se fosse uma escadinha, né, uma cascata ali, que a energia sempre desce do ponto central ou do centro de todos os universos e vai se densificando até chegar no plano físico. E as doenças nada mais são que intervenções, tanto a nível coletivo como a nível individual, para que a gente entenda alguma coisa que não está muito legal. A maior parte das doenças hoje em dia, infelizmente, são geradas por fator alimentar. É aquilo que as pessoas comem e aquilo que as pessoas pensam. Principalmente o que as pessoas pensam. Por isso que o mundo aí está todo meio cagado, né? Que infelizmente as pessoas se pegam manipuladas pela mídia de forma geral, se pegam manipuladas por livros, por sons, por músicas, por propaganda, pela internet. O que tem de mensagem subliminar hoje em dia é uma coisa grotesca. Tanto da TV como das músicas, principalmente de músicas, essas músicas mais de baixo padrão, né, de baixa vibração. Tem muita manipulação matemática ali no meio. Para quem já estudou marketing subliminar sabe o que eu estou falando. Então tem muita manipulação ali e muita nanotecnologia envolvida. Então não vou entrar muito nesse mérito, porque não resolve muita coisa para ninguém, porque a gente gera muita teoria, mas se não colocar em prática não vai resolver nada. E para quem faz prática interna, eu vou continuar repetindo isso, esses fatores não vão se tornando tão relevantes, porque na própria parte do Qigong, da Yoga, principalmente alquimia interna taoísta, budista, entre outras vertentes, na própria Umbanda, Candomblé, existem formas também de trabalhar isso para que você desagregue e tire esses miasmas, essas bactérias, esses parasitas astrais aí que ficam grudados no corpo, que podem acelerar ou até gerar essas doenças que também são psicossomáticas, porque você atraiu de forma mental aquilo que está grudando no seu corpo. O que eu costumo explicar para o pessoal é mais ou menos assim. Imagina que a gente tem o nosso campo energético aqui, o nosso campo áurico ou magnético, e quando você gera um pensamento, eu já repeti isso muitas vezes, vou repetir de novo, é como se a gente gerasse uma bolinha de energia. Aí imagina que essa bolinha de energia fosse o seu CPF cósmico. O que seria o CPF cósmico? Que foi uma coisa que eu expliquei para uma amiga minha mais uns 20 anos atrás, que foi a forma dela entender como funciona isso, então estou explicando aqui para vocês também de uma forma bem mais clara, da maneira como eu consigo passar hoje. Então imagina que vocês geraram essa bolinha de energia e ela é o CPF cósmico. O que o CPF cósmico vai mostrar? Esse padrão vibratório de vocês vai mostrar. Ele vai mostrar onde se originou a sua alma, em qual universo você está, em qual galáxia, qual sistema solar, qual planeta, qual corpo você está utilizando, qual o seu padrão frequencial, entre outras coisas. Aí imagina que no final desse CPF cósmico, você está pensando mal de uma pessoa, você está com raiva de alguém. Ela está com raiva mesmo de alguém. Aí vamos imaginar que a raiva fosse o número 4, vamos supor aqui, não estou falando que é isso não. Aí quando você começar a pensar com muita raiva dessa pessoa, esse número 4 vai ser acrescido do seu CPF cósmico. E aí você quer destinar a sua carta para aquela pessoa. Então você vai mandar essa energia para a pessoa. Então mandou lá a energia de raiva para o Zé das Couve, Aí o Zé das Couve recebeu essa sua energia lá. E como a média das pessoas, né, a maioria das pessoas, a grande massa, tem todos esses sentimentos no campo áurico dela, no campo magnético, esse seu CPF cósmico, que está com o código 4, que seria o equivalente ao código da raiva, ele vai procurar onde naquele campo magnético da pessoa tem os códigos equivalentes a ele, o código 4. Então se a pessoa já é raivosa e você mandou mais raiva, esse código 4 vai grudar no campo magnético dela ali e vai somar com a sua energia, mais a energia dela vai ficar com ainda mais raiva. Se a pessoa não tem tanta raiva assim, ainda assim você está colocando um pouquinho de raiva. Estou falando para quem está direcionando o pensamento, para quem fica lá martelando essa ideia de querer mal de alguém. Então você chegou lá na pessoa. Se a pessoa já tem muita raiva, você mandou sua raiva, aquela raiva dela vai aumentar. Só que lembrem que vocês mandaram o seu CPF cósmico para ela. Então a sua frequência vibracional também está chegando no campo magnético da pessoa.
e vai ser alimentada ali dentro. Então pode durar ali uma fração de segundos, alguns minutos, horas, dias, meses, anos ou vidas. Vidas e vidas e vidas. Isso vai depender muito da pessoa que está mandando e da pessoa que está recebendo. Então vamos imaginar que essa pessoa para a qual vocês mandaram é uma pessoa comum, uma pessoa leiga, que não entende nada de prática interna, não entende nada de magismo, não entende nada de nada. Então a pessoa está ali, vai ficar durante um bom tempo, e quanto mais raiva ela tiver, mais raiva vai ser somada àquela raiva que já está ali, e a não ser que a pessoa procure se limpar de alguma forma desse padrão energético, vai ficar ali. Só que lembre que vocês mandaram todo o código de CPF de vocês e aquela energia de vocês. Ponto, final. Se aquela energia que chegou lá é da pessoa que mandou, em algum momento ela volta. E volta, volta. Porque o karma não falha para ninguém, né? E karma não tem nada a ver com todo esse mirabolante mundo místico que criaram hoje em dia, não. Já expliquei sobre karma em vídeos anteriores, aí vocês busquem. Mas de maneira geral, karma, ação e reação. Você mandou a sua energia, que acoplou no campo magnético da pessoa, ela vai ficar ali durante um período de tempo, maior ou menor, de acordo com a intenção e com a quantidade de ectoplasma que foi gerado. Em algum momento ela vai voltar para você. E aí entra aqueles ensinamentos de Cristo, de Buda, de Lao Tse, de todos os grandes mestres, né, de Krishna, que a gente não pode fazer para os outros que a gente não quer para a gente. E que o bem ou o mal que a gente faz volta em dobro para a gente. Então o que é esse voltar em dobro? Você mandou a tua energia, ela ficou crescendo lá no campo magnético da pessoa, em algum momento ela vai voltar para você. Então aí vem o rebote, o famoso rebote. Então a hora que chegar aquela energia de volta para você, vai voltar o que você mandou, acrescido de um pouco da energia daquela própria pessoa. Então se a pessoa ficou com mais raiva porque você mandou raiva, aquele teu 4 vai virar 4 ao quadrado. E vai grudar no seu campo magnético e, dito e feito, o rebote está pronto. Você está recebendo de volta o que é seu, porque aquela energia é sua. Ah, mas como é que eu faço então para não acontecer isso comigo? Padrão de pensamento, padrão vibratório, se cuidar, se resguardar, selar o corpo. Tem milhões de formas para fazer isso. Agora vamos imaginar uma situação que vocês estão mandando um pensamento de alegria, de felicidade, mas não que vocês estão esperando receber isso de volta em dobro. Porque daí já começa a fase do eguinho ali, da arrogância, da vaidade, do querer mais do que dá, enfim. Isso daí não precisa explicar. É mais do que óbvio, vocês já devem saber disso, né? A gente não faz esperando em troca, a gente faz porque é o certo. E deve ser feito. Então chegou lá um sentimento de alegria, alguma coisa, se você alimentou aquilo no campo magnético, de alguma forma volta um pouquinho para você. Agora vem o outro lado da coisa. Imagina que vocês estão mandando esse padrão de vibração para uma pessoa que entenda do riscado, que sabe mexer com a alquimia interna, que sabe mexer com o padrão vibratório, que trabalha ativamente com a espiritualidade, e mesmo que trabalhe de forma oculta, ou que a pessoa não saiba que está trabalhando na espiritualidade, mas ela tem aí os seus guardiões, os seus mentores que a protegem. E a pessoa não merece receber aquela energia, não é dela, ela não tem isso como afinidade. Você está mandando porque você é um grande babaca, filho de uma mãe. Então se for esse, ou babaca mulher, ou babaca homem, ou babaca de qualquer gênero, tá? Se você está fazendo isso daí, que você já é um grandíssimo filho daquilo lá. Então se você mandou esse tipo de energia para a pessoa, e a pessoa sabe, se ela for uma pessoa muito altruísta, muito compassiva, um Cristo da vida, um Buda da vida, ela vai ver esse padrão chegando nela, antes de acoplar, como ele já tem um padrão de consciência diferente, ele consegue perceber a energia. Se for realmente um mestre bem compassivo e que não quer te fazer mal, não quer te dar o rebote, desde que você tenha lá o mérito para isso também, ele pode converter a energia antes de acoplar no campo áurico dele, no campo magnético, e te devolver aquela energia limpa. Então vai te devolver, ou até torrar, né? Ele pega a tua energia ali, torra ela e nem faz nada com isso, só devolve para o universo de maneira geral. Ou se ele quiser te ajudar de alguma forma, ele pode despolarizar isso, inverter e mandar de volta para você, para que você se sinta um pouco melhor e perceba a merda que está fazendo em relação a outra pessoa. Se for um mestre daqueles mais puxadinho, que está a fim de te dar um puxão de orelha, ele pode também te dar uma lambada bem dada, né? E aí é a lei do retorno. Ele fala assim, ah, beleza, você está achando que você pode tudo, que você quer fazer tudo, que você pode fazer o mal que você quer para quem você quer, que não tem consequência, então tá bom. Aí o seu guardião dá um passo para trás, e aí só dele dar um passo para trás você já vai se estabacar no chão, vai bater com a cara na parede, até aprender, ou ele pode dar uma porrada bem grande. E aí é onde começa, né? Eles chamam de surra de guardião. Eu não vou citar nomes aqui não, mas vocês sabem do que eu estou falando bem. Então quando a surra vem, aí é para a pessoa aprender que ela está indo por um caminho ali que não tem a ver com o Dharma dela ou com o que ela deve realizar aqui na Terra.
E é onde a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem propósitos, a gente tem coisas para cumprir. Se a gente está desviando muito do caminho, a gente perde a nossa cobertura, a gente perde aqueles que estão do nosso lado, não é que eles vão se afastar para nunca mais voltar. Todos os nossos guias, mentores, guardiões estão ali. Mas está vendo que você está fazendo muita besteira, eles também vão tirar o pé, porque não é justo, né? Você prejudicar as pessoas e ainda continuar resguardado sem nenhuma consequência. Apesar de parecer que muita gente não sofre consequência pelo que faz, sofre sim. Se não sofrer em vida, sofre depois da vida. Porque é karma isso, é a lei de ação e reação. Isso funciona para o universo inteiro. Pelo menos até onde já acessei, tem muito isso. Depois de determinado padrão vibracional e dimensional, já não existe mais isso, porque já não existe mais a dualidade da forma como a gente entende aqui. Esse padrão de bem e mal, de dualidade cósmica, ele deixa de existir do corpo mental, que já não é mais ectoplasmático, para cima, até onde eu consigo explicar aqui para vocês. Então eu já acho que está mais ou menos explicado aí, não façam besteira e usem técnicas para se limpar, né? A gente tem uma até série de técnicas, tanto na yoga como no Qigong, até nas próprias artes marciais, que ajudam a limpar isso. Mas o principal é pensamento, forma pensamento, né? Padrão de onda cerebral, o famoso POC. Então quando você gera um padrão de onda cerebral, e isso a ciência já está começando a comprovar, né? Que as nossas próprias palavras e pensamentos alteram a estrutura de DNA do corpo, inclusive o GNA, e isso com o tempo vai ser mais explicado. Nas linhagens tibetanas antigas, assim como taoístas e yogis, se fala muito isso e se usa muito isso, né? Por isso que eles têm muito cuidado com o que eles falam e a forma como falam, porque tem um certo peso. E quanto mais você aprende, mais você vibra, mais peso tem. Então tudo a gente vai buscar ali um padrão de equilíbrio. A gente pode falar besteira? Pode, mas tem que tomar cuidado com o peso e a intenção. Eu posso xingar alguém? Posso, mas pode ser uma bala de festim ou pode ser uma bomba atômica. Depende da tua competência em saber trabalhar isso. Mas procurem plantar flores, né? E não as colha, porque a plantinha gosta de estar ali. Ninguém precisa de colher e pôr num vaso. Deixa a planta nascer e observa ela. Você vai estar observando também Deus em ação, né? Vamos para a próxima aí. Energia de locais e pessoas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando da questão das casas que matam, que inclusive é o nome de um livro que já recomendei aqui que vocês estudem. É um livro de radiestesia muito bom, relativamente antigo, mas que eu gosto muito. Que isso daí é um assunto muito vasto e depende, tem uma série de situações. Eu não sei o que a pessoa que perguntou isso estava querendo com essa colocação. A gente tem questão geopática, que tem a ver com as linhas telúricas, que cruzam a Terra inteira, tem a ver com a malha magnética. Então, normalmente, os pontos telúricos eles devem ser evitados. Se for um poço de energia, é legal estar dentro, em cima e viver em cima dele. Porque poços de energia são locais específicos na Terra que jorram muita energia de luz, uma energia muito sutil. E, normalmente, quem mora num lugar desse, normalmente não são locais grandes, é ali, 1,5 metro, 2 metros de circunferência. Normalmente, tem maiores, que chegam a quilômetros, já ouvi falar, nunca tive uma presença física disso, mas em campos menores já vi vários. Então esses locais realmente geram uma energia muito sutil. E tem os pontos cruzados de energia telúrica, que ali é um ponto de radiação muito forte. Então para o nosso corpo ele é muito prejudicial. Inclusive determinados animais dormem no ponto cruzado, que é o ponto de energia mais pesado, porque para eles aquilo é benéfico. E tem animais que não gostam nem de pisar em cima desse ponto cruzado, eles evitam isso. Então depende ali do vínculo energético que a pessoa ou o animal tenha. Tem a questão dos cemitérios, né, de várias construções hoje em dia que foram feitas em cima de cemitérios, ou feitas em cima de locais magísticos que tinham alguma energia ou boa ou ruim ali, ou espíritos, ou almas que ficaram presas ali. E quando a pessoa passa a viver naquele local, ela adoece e pode chegar a morrer. Então é legal a gente, quando vai morar em algum lugar, primeiro entender a geopatia. Então fazer o estudo ali energético, procurem alguém que entenda muito bem entendido de Feng Shui, de radiestesia e de acoplamento energético, né, para trabalhar aí com as entidades. Pode ser inclusive da Umbanda ou de outras vertentes que vocês conheçam. A minha praia é mais oriental, né, então posso falar um pouquinho mais disso. Mas tem como você puxar a energia do local e saber mais ou menos o que está ali, se é bom ou se é ruim. E existem formas de selar. Tem alguns lugares que realmente o trabalho que dá para selar sai mais caro que você mudar de casa. Então tem lugares que não dá para fechar de maneira muito fácil, não. Que realmente o ponto ali ele está vinculado a outras coisas que vai levar muito tempo para ele fechar de maneira natural.
Tem outros locais que dá para fechar, sim, mesmo lugares muito pesados, que aí você tem aparatos, né, normalmente você tem que saber trabalhar ali com os elementos corretos para trabalhar a energia do local. E são raríssimas as pessoas que acabam não sendo influenciadas a longo prazo pelo local. Então a pessoa tem que aprender a selar muito bem o corpo através de práticas internas ou de meios magísticos, né, para quem trabalha na parte magística. Tem outras formas de você selar o corpo, com amuletos, com patuás e com outros meios, para evitar a influência disso. E nas práticas internas, para quem faz Qigong, método taoísta, budista ou yogi, depois de um determinado tempo, se vocês tiverem um professor legal e tiverem a competência para aprender e praticar, porque aí são alguns aninhos de treino, vocês conseguem, inclusive, irradiar a energia do próprio corpo para que o próprio corpo não sofra mais interferência, inclusive altere a estrutura do ambiente. A gente está falando em níveis mais altos de alquimia, em que o seu corpo se torna um catalisador de energia. E aí as próprias entidades, os próprios seres celestiais usam o seu corpo para equilibrar a harmonia daquele ambiente. Isso é desgastante fazer, tá? Mas dá para ser feito. E aí depende muito do que a pessoa já aprendeu e tem competência para fazer. Então até aí eu consigo explicar para vocês sem ir muito mais fundo, mas também tem outro vídeo que eu fui um pouquinho mais além. O simples fato de uma porta estar no lugar errado, a janela estar no lugar errado, a construção ser mal feita ou estar em lugar inadequado, isso tem uma série de regrinhas ali dentro do Feng Shui. Você está perto de uma montanha, você está perto de um lago, você está perto de um rio, você está perto de uma encruzilhada, se passa por uma avenida, se passa por uma rua, se é mais alto, se é mais baixo, tipo de árvore que está plantado, tipo de planta, tipo de pedra, construção, enfim, ancestralidade do local. Então, isso é um assunto muito abrangente de horas e horas e horas de conversa. Então, é legal estudar e buscar entender um pouco mais a fundo. Aqui é só para responder pergunta. Depois, se alguém tiver uma pergunta específica e não abrangente, aí eu consigo explicar um pouco mais pontual. Próximo. Importância do perdão. Como é que eu vou explicar de uma maneira mais direta possível? Não queiram perdão de ninguém. Vocês têm que se perdoar. Na verdade, o perdão ele não existe, na minha visão, tá? Se você está se sentindo magoado, é porque existe um apego ali dentro, porque alguém tem razão naquilo que foi feito. Então, se alguém me faz alguma coisa, e eu estou tranquilo quanto àquilo, independente se é certo ou errado, se o que foi feito contra mim me afetou, é porque existe uma ressonância sobre isso. Então, a primeira coisa que a pessoa que se sentiu afetada por outra é buscar onde está o problema nela. Porque existe alguma coisa. Porque se você foi afetado, tem ressonância, via de regra. Se você não foi afetado, mesmo que alguém te xingou e te mandou para aquele lugar, e você não se sentiu afetado, não existe ressonância. Então não tem por que você esperar perdão de ninguém, não tem nem por que perdoar ninguém. O problema do perdão é que as pessoas esperam receber isso de alguém e não aprende a limpar de si mesma. E o problema maior está aí. Se você fez algo contra alguém e aquilo está te incomodando, primeiro limpe de você mesmo. E existe uma identificação ali. Depois vai lá e pede desculpa. Vai lá e explica o porquê que você fez aquilo lá, tira as máscaras da cara, os véus, tudo, e você entra com a pessoa e bate papo. Qual que é a dificuldade disso? Ai, meu Deus, meu Deus, ai, meu Deus. E fica aquelas ladainhas do cacete e não sai do lugar. Então tem que acabar com essas frescuras. Eu falo isso para muita gente, inclusive na empresa, em pessoas que eu tenho contato, em grupos. O pessoal fica lá se lamentando. Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, tava meio de olho virado comigo, falando, caramba, não tô sentindo nada, não tô vendo nada de diferente, por que a pessoa tá assim comigo, né? E aí, num dia eu busquei energia para poder entender e vi algumas coisas, e aí eu fui conversar com a pessoa. Eu falei, ô meu amigo, por que você está assim, não sei o que, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar? Ah, não, mas um dia você falou um negócio meio atravessado para mim, eu nem lembrava mais disso. Para mim não foi atravessado, foi num dia que eu estava na pauleira ali no negócio, resolvendo o problema de uma outra pessoa, e essa pessoa foi me perguntar uma coisa, eu só falei não direto, assim, duro e seco, né? E a pessoa se sentiu magoada com isso e ficou guardando isso durante meses. E eu nem sabia, para mim estava tudo certo. Só percebi que chegou a energia dela para mim. Em determinado momento, quando eu encontrei a pessoa, eu vi que estava um negócio meio denso, meio esquisito, e fui lá perguntar. Aí eu falei, beleza, desculpa, eu nem percebi que fiz. Talvez estava no mau dia, e me entendi ali com a pessoa, 10 minutinhos de conversa, tá tudo bem. Então as pessoas têm que parar muito dessa babaquice de ficar esperando as pessoas perdoarem. Se perdoe primeiro. Segue o ritmo aí e anda da forma como deve andar, mas não fica esperando perdão de ninguém não. Só faz o que é melhor e o mais correto possível. Pelos mesmos motivos que eu já expliquei da questão do CPF e código no início do vídeo. Se você ficar alimentando aquilo ali, não vai servir
nada para ninguém. Inclusive, quando desencarna e continua enraizando esse tipo de apego, que o perdão ele também é um tipo de apego, quando você está no plano astral e continua lá culpando alguém de alguma coisa, você não vai para frente. Pode ser em relação à família, gato, cachorro, papagaio, amigo, parceiro, casamento, não importa. A gente tem que aprender a limpar isso. E tem muitas e muitas técnicas. Dá para limpar, sim. Processo de depuração, quanto mais tempo se alimenta a toxina mental dentro do corpo, mais difícil de tirar. Então, quanto mais tempo o espinho está encalacrado lá dentro do corpo, e isso para mim é o sentido da cura do espinho lá de Cristo, quando esse espinho está muito tempo cravado, para tirar dói mais. Então, para a gente tirar esses espinhos do corpo, a gente tem que aprender a se depurar. E a primeira parte da depuração é aprender uma técnica ou uma filosofia de prática interna ou daquilo que você gosta. Eu falo de prática interna porque é a minha praia. Mas aquilo que você se identifica e passe a depurar a partir dali. Mas não use muleta o resto da vida, tá? Tem muita gente que só anda quando alguém dá um empurrão e mete o pé na bunda. Então, em vez de esperar alguém te dar um empurrão ou tomar um rebote bem dado, caminha com a própria perna, né? Aproveita que ainda tem saúde ali. Para quem não tem saúde, busca ajuda. E a hora que você conseguir andar com a própria perna, começa a se depurar e começa a se limpar. No início é difícil e vai tempo. E quanto mais tempo acumula toxina, mais difícil é de sair. É a mesma coisa que quem está viciado em qualquer coisa na vida. Pode ser droga lícita ou ilícita. Desde um cafezinho até uma cocaína, vai. De alguma forma é preciso depurar o corpo que você não se torne dependente, refém de nenhum tipo de substância. Tanto física, material, como mental. Certo? Então, sobre o perdão, até aí eu consigo falar ali, porque para mim não faz nem muito sentido essa questão de perdoar ou deixar de perdoar. Só faz o que é certo. Próximo aqui, orar ou meditar. As duas coisas, né? A própria meditação é uma forma de oração. Qual que é a diferença ali na coisa toda? Quando a gente ora, a maior parte faz isso de forma mecânica. Quando a gente fala de oração, a gente pode falar de mantra também, tá? Toda oração ou mantra, que a oração é uma forma de mantra, uma forma mântrica de fazer alguma coisa, a gente está repetindo algo que está vinculado a uma egrégora, a um conjunto de seres que tem afinidade com aquela vibração energética. Tem gente que não gosta de falar de egrégora porque acha que está falando de livros, de alguma coisa assim. Quando a gente fala de egrégora, é simplesmente um conjunto de seres, um conjunto de entidades que tem afinidade com aquele padrão energético, tá? Não tem nada demais nisso. Então, quando você cria um mantra ou uma oração que está vinculada a uma egrégora, aquilo carrega uma quantidade de energia coletiva. Então, todos os seres que estão praticando aquela mesma coisa passam a vibrar, desde que feito com intenção pura, né, com vontade de ser feito, não de forma mecânica, só repetitiva. A pessoa está pensando em fazer arroz e está lá fazendo mantra ou oração. Isso não serve para nada. Isso daí o máximo que vai fazer é bala de festim, só irradia um pouquinho. Se a pessoa colocar intenção em foco, aí realmente o mantra ou oração tem um corpo muito maior e consegue aumentar o padrão energético e vibracional da pessoa, do ambiente ou até tipo um Chico Xavier da vida, um Cristo, um Buda, um Krishna, um grande santo, um grande mestre, de vibrar e irradiar para as pessoas que estão em volta. Isso eu já expliquei também em outros vídeos ali. E a meditação, o problema da meditação é que hoje em dia a coisa está meio banalizada, né? Qualquer um acha que é meditador. A pessoa baixa um aplicativo na internet, senta lá 10 minutinhos e fala que está meditando. Longe disso. Tem muitas formas de meditação. A meditação mais pura, a meditação de raiz, né? Não a meditação Nutella, virou mania falar raiz e Nutella, então eu vou usar aqui também, tá? A meditação raiz é aquela meditação que você vai fazer uma série de asanas, que são práticas, vai fazer uma série de pranayama, que são respirações, pode ser por linhas de yoga, budismo, taoísmo, as próprias vertentes orientais e ocidentais de linha magística. Você tem algumas condutas ali dentro, você tem que preparar o seu corpo antes de entrar em meditação. Então, dentro da linha de yoga ou da linha de Qigong, tá? Que é mais fácil de explicar isso para vocês. Vocês vão praticar durante um bom tempo asana, depois vão praticar junto com as asanas pranayama, depois vão aprender uma série de depurações, que são as kriyas, para depois entrar em processo de meditação. Por quê? Senão a pessoa vai sentar para meditar, vai ficar com dor nas pernas, dor na coluna, dor na cabeça, tudo torta, e não vai circular a energia de maneira correta. A Kundalini não vai subir, já falei no vídeo anterior sobre Kundalini, a Kundalini não vai subir, os meridianos não vão estar limpos e abertos, e a energia não vai fluir da mesma forma. O máximo que vai acontecer nessa meditação é um relaxamento profundo, ou uma melhora na saúde, no padrão mental, o que já é muito bom. Mas ainda assim não é o foco final da meditação, que é a gente começar tanto o processo de depuração, como o processo de verticalização da energia.
Quando as pessoas falam de verticalização, isso não é um termo novo, tá? Verticalização nada mais é que o termo que as pessoas usam para falar da subida da Kundalini, da conexão com a espiritualidade, da abertura dos canais a partir do oitavo e nono chakra para a parte espiritual, que é a contraparte que a gente chama de invisível, que não tem nada de invisível. É só um padrão de frequência vibracional diferente do nosso padrão comum para hoje em dia. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão da meditação, é importante achar um método ou um tipo de prática que te ajude a chegar nesse estado alinhado com o seu corpo trabalhado antes, para que durante as práticas de asana, de pranayama, o corpo sofra esse processo de depuração, sofra esse alinhamento, que aí vai trabalhar com geometria sagrada na conduta e na postura, para que a pessoa possa realmente sentar para meditar durante não só segundos, mas minutos e horas quietinha ali, até o ponto de sim, parar os pensamentos, porque quem medita realmente profundamente vai parar os pensamentos e vai começar a observar. Então, em vez dele ser observado, ele passa a ser observador. E dali para cima já é uma coisa que não adianta eu querer explicar. Porque é o que eu costumo falar para o pessoal, né? Tem muita gente que quer resposta para tudo, mas só para ter a teoria ali na cabeça dela. Só porque leu no livro, porque alguém falou em vídeo, porque estudou com não sei quem, porque pegou o certificado de Super Mega Foundation e não faz prática porra nenhuma. E aí não sai do lugar. Porque uma coisa é eu falar para as pessoas que nunca tomaram sorvete, ou eu vou citar o exemplo que já tem aí pronto na internet, tá? O pessoal costuma comentar. Não adianta eu tentar explicar o gosto do sorvete para quem nunca tomou sorvete. Não adianta eu explicar que limão é azedo para quem nunca chupou limão. E não adianta falar o que acontece quando a pessoa entra em meditação profunda se a pessoa não entrar. É a minha experiência. E não adianta eu transferir, porque eu não transfiro isso para ninguém. Cada um vive a sua da maneira como ele cabe. A diferença é que tem que ver se está se iludindo, se está mistificando a coisa toda, se está sofrendo animismo, se está se iludindo, inclusive uma questão de extraterrestre aí, que a galera fica, é porque eu sou do planeta tal, é porque eu sou da dimensão tal, é porque eu sou da raça tal. Sinceramente, estou cagando andando para isso. Não estou preocupado com racismo estelar e galáctico não, tá? Para mim isso é racismo de uma forma mais cósmica. Não importa qual a tua origem estelar, qual corpo que você nasceu, qual é o seu corpo criogênico. Isso tudo é ilusório. Isso tudo são outros corpos que a gente usa no universo afora, assim como a gente está usando o corpo humano. Não tem melhor ou pior, bom ou ruim. Ali são padrões conscienciais. Quando a gente fala ali de estar trabalhando no aspecto sutil, não importa em qual planeta, estrela ou dimensão você nasce ou qual corpo temporário você está utilizando. Aquilo, como tudo no universo, é mutável. E a sua energia, do mesmo jeito que vai estar um tempo usando um corpo, vai estar outro tempo usando em outro corpo. Depende da sua necessidade experiencial nessa unidade do universo que a gente está agora. Então, a questão da meditação é para te levar em estados profundos, para você realmente se identificar, tirar os filtros, tirar os véus e se conectar com o que o pessoal entende hoje em dia como Deus, ou a fonte que tudo é a fonte primordial de todas as coisas. Então, a gente tem que ir voltando do plano denso para o plano sutil. Mas esse voltar, na verdade, é unificar, é se tornar consciente disso, porque na verdade não existe uma volta, não existe um processo evolutivo. Existe um processo de experimentação e a gente tem que fazer o que Sócrates já falava lá atrás, né? Simplesmente recordar aquilo que a gente esqueceu. Porque nada a gente aprende de acordo com ele, a gente só recorda o que esqueceu. Eu gosto muito dessa frase, repito ela sempre, porque é um fato. Então a gente só tem que se tornar aquilo que a gente sempre foi. E esse se tornar não tem nada a ver com esse ego inchado que as pessoas têm aqui, não. As pessoas querem ascensionar usando esse corpo. Não vai ascensionar usando esse corpo. Em algumas linhagens, tanto yogis como taoístas e budistas, tem alguns grandes mestres que, em determinado nível de alquimia, eles conseguem transmutar o corpo físico deles. Então, eles ascensionam, inclusive, o corpo físico, mas não levam ao corpo físico. O corpo físico ele é dissolvido, porque os ingredientes dele fazem parte do universo manifesto. Então, o que você faz é você evaporar o corpo. Então, os grandes imortais, como Mahavatar Babaji, como vários imortais taoístas e budistas, eles chegam a esse nível de alquimia, que é o corpo diamante, ou um corpo de pura luz, a nave de luz, ou o Merkabah, em que você transfere a sua consciência para um corpo mais sutil e não precisa mais de ficar refém do corpo denso. Ainda assim, como esse corpo denso você conseguiu gerar um catalisador de vapor suficiente nele para você dissolver, você consegue depois reconstruir ele utilizando esse mesmo vapor, se for necessário. Que é o que o Mahavatar Babaji faz muito, né? Estou citando ele porque ele se tornou muito conhecido hoje em dia,
por conta do Paramahansa Yogananda. Então, para quem não leu, leia a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. Ele menciona muito isso, são todos fatos reais, tá? Gosto muito da linhagem dele, inclusive. Então é muito assertivo, certo? Então comentei aí sobre a parte de orar ou meditar. Sobre fé. Fé, desde que não seja uma muleta, você pode ter fé no que você quer. Você pode ter fé em Deus, fé nas pessoas, fé no seu cachorro, fé no seu dedão. Então a fé é onde você deposita a sua intenção, nada além disso. Então você pode ter fé no que você quiser. Tem pessoas que têm fé no lado que a gente entende como ruim, de prejudicar as pessoas. Tem outras pessoas que têm fé no lado que elas entendem como bom, que ajuda as pessoas. Tem pessoas que têm fé e não se apegar a nada. Então a questão da fé, ela depende muito do que a pessoa acredita, daquilo que a pessoa principalmente deposita intenção. Por isso que eu falo muito de intenção pura, de intenção verdadeira, de foco, de você fazer o bem simplesmente porque ele faz parte de você, não porque ele é uma coisa que vai te gerar algo ali. Deveria ser um processo natural das pessoas, né? Fazer o que é correto porque é correto. Pensar o que é correto porque é correto. Lógico que a gente, no mundo que a gente está hoje, a gente acaba se corrompendo aí por uma série de motivos. Mas aí entra o processo de depuração e de refinamento para que a gente descubra em que essa manipulação social, ambiental, religiosa, indutiva, dogmática, ela aprisiona as pessoas. Então a gente tem que tirar os dogmas e passar pela experiência, né? É entrar nesse processo que eu falei de meditação profunda, de conexão, em que a gente se sintoniza com essa frequência. Então esse amor, essa fluidez, ela passa a ser algo natural e isso também é uma forma de fé. A fé é a intenção no caminho, a minha maneira de traduzir isso. É a intenção no caminho. O caminho é o próprio tal, é o próprio Deus. Então a fé seria a ferramenta aí que ilumina o caminho. Mas aí essa luz pode estar mais fraca ou mais forte, dependendo daquilo que você pratique e acredite, certo? Múltiplas personalidades e vidas passadas. Múltipla personalidade tem normalmente dois fatores predominantes. Um é o animismo, ou que a pessoa cria para ela mesma. Então não existe um fator obsessivo ali de uma outra entidade tentando manipular ela. É a própria pessoa que gera isso. Tanto por resquício de vidas passadas, então são memórias que estão no subconsciente dela, que são ativadas por algumas frequências ou padrões magnéticos. Pode ser através de palavra, pode ser através de um som ou de um local em que ativa isso. E a pessoa não consegue separar o que ela tem de memória atual com o que ela tem de memória passada. Então é onde as memórias vão caindo ali e a pessoa não sabe como lidar com isso porque as pessoas, infelizmente na cultura, principalmente ocidental, e na cultura oriental está se perdendo isso, não são ensinadas desde criança em que vidas passadas existem, que elas já foram uma porrada de coisa, não só aqui na Terra como fora da Terra. Como as pessoas não sabem, não são criadas para entender isso, então elas acabam aí sofrendo um processo de desacoplamento de memória. Então a memória atual ela vai se misturando, vai se desacoplando do consciente, vai acoplando uma parte do subconsciente, vai abrindo esse canal e a pessoa fica confusa. Se ela não receber ajuda, ela pode realmente acabar se prejudicando e ter múltiplas personalidades. Então isso tem a ver com o padrão, um dos padrões de vidas passadas, respondendo a primeira parte. A segunda parte é, muita gente acaba sofrendo obsessão espiritual. Então tem realmente entidades ali que por uma questão de afinidade dessa vida ou de vidas passadas, começa a atormentar a vida da pessoa. Então a pessoa começa a escutar e ver coisas e inclusive incorporar, se for médio de incorporação, principalmente se for semiconsciente ou inconsciente, vai acoplar no corpo dela ali por pressão, por ressonância de vidas passadas ou por uma conduta equivocada dessa vida e por uma questão de ressonância de frequência, a pessoa acaba sendo manipulada por esses seres. E aí quando eu estou falando seres, é de todos os seres, tá? Não estou falando só de seres astrais, não. De qualquer ser que consiga acoplar por afinidade e energia daquela pessoa. E um outro motivo, que não é espiritual e nem a questão de animismo de vidas passadas, é a pessoa começar a moldar para ela mesma uma outra personalidade que ela gostaria de ter e por medo não consegue trazer o presente. Então ela usa substâncias, pode ser álcool, pode ser algum tipo de droga lícita ou ilícita, ou qualquer outra substância que ela consiga se transformar em uma outra pessoa
porque ela é essa pessoa também, mas ela tem medo de ser daquele jeito. Então ela cria uma outra personalidade. Acontece muito com quem bebe, né? Quem bebe muito álcool descontroladamente. A pessoa cria uma personalidade, às vezes mais agressiva, ou às vezes mais alegre, dependendo ali da frequência que ela está ligada e do ambiente, do coletivo que ela tiver, e isso gera uma outra personalidade. Então, normalmente, eu costumo explicar essas três aí, que eu acho que dá um embasamento bem legal para as pessoas entenderem. Próxima, confiabilidade na hierarquia espiritual.